Excelência, a memória. Olá, eu sou Viviane Cesarino e este é o Vossa Excelência, a Memória. Este parlamento é uma escola permanente de cidadania. Fora da política, o que nos resta é o autoritarismo. Eu adoraria ter dito essas frases, viu? Mas elas foram faladas com muita propriedade pelo nosso entrevistado de hoje, o metalúrgico que se tornou presidente do Tribunal de Contas da maior cidade do país. João Antônio da Silva Filho, vereador por 3 mandatos aqui na Câmara, secretário de Relações Governamentais do ex-prefeito Fernando Haddad, ex-deputado estadual, mestre em Filosofia do Direito, doutorando em Direito Público e hoje presidente do Tribunal de Contas do município. É uma honra receber o senhor aqui. Muito obrigada. A honra é toda minha. Primeiro, voltar a essa casa é sempre uma emoção, me arrepia. Esta casa foi muito importante na minha vida pública, mas também na minha vida profissional e na minha formação intelectual também. De modo que, repito, é uma honra estar aqui nesse programa. Eu vi que o senhor entrou com saudade. Pois é, porque esse é um parlamento. Eu costumo sempre dizer, e essa frase que você cita aqui no início, fora da política, só nos resta o autoritarismo, e o parlamento é a expressão dessa pluralidade. Aqui nesta casa nós podemos dizer que é um encontro de várias tendências políticas, de ideologias, de religiões, de segmentos sociais. É uma escola da política e da democracia. Para quem viveu aqui 10 anos consecutivos, não pode nunca negar que talvez esta casa tenha sido a melhor universidade. Olha só, e foram 10 anos que muita coisa aconteceu, hein? Liderança, presidência da CCJ. É verdade, aqui nesta casa eu cheguei em 2000. Um ano depois eu acabei assumindo a liderança do Partido dos Trabalhadores, partido que à época eu era afiliado, hoje não sou mais, até por uma exigência constitucional. Quando assumi o Tribunal de Contas, deixei de pertencer a partidos políticos e ao partido político que até então eu era afiliado, mas no segundo ano eu já me tornei líder da bancada. E em seguida, no mesmo ano, eu acabei assumindo a liderança do governo da ex-prefeita Marta Suplicy. E ser líder de uma prefeita que conduz a cidade de São Paulo, hoje 70 bilhões de reais de orçamento, uma capacidade econômica importante, uma importância social e política no cenário nacional, é um aprendizado fantástico, porque todas as negociações daquilo que interessa a cidade de São Paulo, das matérias de repercussão social, das matérias com valores econômicos importantes, né, da preservação do erário, etc., tudo isso passa pela negociação do líder do governo. Então eu, naquele momento, no meu primeiro mandato, assumir a liderança do governo, para mim, foi da mais alta importância. Talvez tenha sido a janela para o meu futuro, né? Dali eu consegui um nível de respeitabilidade aqui na casa importante, até porque dialogava com todas as forças políticas, mas mais do que isso, cheguei à Assembleia Legislativa já com esta bagagem importante. Mas eu também acabei passando na oposição por 3 anos consecutivos como presidente, o prefeito era Gilberto Kassab, mas mesmo assim me tornei presidente da Comissão de Constituição e Justiça por 3 mandatos consecutivos. Para aqueles que estão nos assistindo, é importante dizer a importância da Comissão de Constituição e Justiça nessa casa. Aliás, nas casas legislativas. A Comissão de Constituição e Justiça é por onde se analisa o controle de constitucionalidade, ou melhor dizendo, o controle prévio de constitucionalidade. Qual que é a importância desta comissão? Impedir que leis inconstitucionais contaminem o nosso ordenamento jurídico. Portanto, esta comissão é da mais alta importância para a casa. Então, e ser presidente dela, então... por 3 anos consecutivos, está aí a importância e por que eu faço questão de destacar
esta minha participação aqui no Legislativo paulistano. Agora, presidente, teve época que o senhor foi líder ao mesmo tempo, né, do governo e do partido. Como que foi isso? Quando eu assumi a liderança da prefeita Marta Suplicy, eu estava ainda líder da bancada. E por um período curto, eu acabei acumulando as duas funções até que outro colega viesse assumir a função de líder da bancada. Mas essa é uma questão importante, porque você ser líder, principalmente do governo, exige uma capacidade de ouvir muito grande, né? Porque não é a negociação do parlamento nunca é uma imposição. Aliás, diga-se de passagem, no conceito meu de democracia, democracia não é uma conformação geral de opinião. Não pressupõe a uniformidade de pensamento, pressupõe acordo, né? Então, democracia não é unanimidade. Democracia é o acordo entre quem pensa diferente. Aqueles que pensam diferentes se juntam e vai construindo acordo hoje para prosseguir no processo de construção coletiva. Isso é democracia. E essa é a experiência do parlamento e da liderança do governo. Aquela ideia de que você vai hoje pactuando o que é possível, amanhã esse acordo pode ser refeito, pode ser reformulado, pode ser reafirmado. Então a liderança do governo tem um pouco essa dinâmica, essa destreza daquele que assume essa função é fundamental. E o líder do governo já é um pouquinho diferente, a líder do partido é um pouquinho diferente. O líder do partido pressupõe você defender com entusiasmo, né, os interesses da sua bancada, né? Mas ele também tem que ouvir. Convencer. Tem que ouvir, porque tem essa dinâmica, esse dinamismo próprio da democracia, né? O executivo tem uma dinâmica e o chefe do executivo, o prefeito, no caso da cidade de São Paulo, é eleito sempre com um programa de governo e tem pressa para realizar aquele programa de governo. O parlamento não. O parlamento já é uma dinâmica mais, digamos assim, de um debate de ideias mais profunda. Tem o seu tempo, e o seu tempo não é ditado pelas realizações, mas muito mais pela capacidade da composição. Agora, conta pra gente, presidente, qual foi a sua primeira impressão quando chegou aqui? O senhor veio desses movimentos de base da Igreja Católica, do movimento social. Como é que foi chegar aqui na Câmara? Na realidade, eu já tinha uma certa vivência, né? Porque o meu irmão, Juscelino Neto, em 1982, ele se candidatou a deputado, a vereador aqui da cidade, virou o primeiro suplente. Em seguida, Luiz Erondina assumiu o mandato de deputado estadual e ele assumiu a vaga da Luiz Erondina. Se reelegeu, né? E depois não se candidatou mais. E eu então, acabei ocupando esse espaço do Juscelino, que também tem origem nas comunidades eclesiais de base, na teologia da libertação. Nós, sempre muito vinculado àquela época, às comunidades dirigidas pelo bispo Dom Angélico Sândalo Bernardino, que hoje é emérito e mora aqui na freguesia do Ó, na Brasilândia. Então foi destes movimentos, né? Movimentos da Igreja Católica Teologia da Libertação, ou da esquerda da Igreja Católica, que surgimos, né? Mas é óbvio que é sempre emoção. Uma coisa é você acompanhar o mandato de um irmão, outra coisa é você estar aqui. Na prática. Na prática. E eu confesso que foi uma emoção muito grande para mim e para minha família chegar. Na época eu morava no Itaim Paulista, né? Morei nos meus 3 primeiros mandatos de vereador, eu morei no Itaim Paulista. Deputado estadual, eu já estava morando mais aqui por centro, mais perto, mais no Tatuapé. E esta casa, para mim, quando eu cheguei, eu já percebi algo importante para ser observado, né? Que era essa diversidade, né? Várias bancadas, debates plurais. E de imediato eu percebi o seguinte: aqui tem sucesso
quem de fato tem a capacidade de compor, de ouvir e de dialogar. E foi assim que eu acabei, nos meus primeiros anos de mandato, eu acabei construindo uma relação política sem abrir mão das minhas convicções, mas respeitando as opiniões dos colegas, né? E assim eu acho que a melhor experiência. Eu acho que a Câmara Municipal de São Paulo me ensinou foi a capacidade de ouvir. Por quê? E aí foi desenrolando. A minha tese de mestrado, pela PUC São Paulo, ela versa sobre democracia. Minha dissertação, o tema era a democracia em Norberto Bobbio. Norberto Bobbio é um pensador italiano, filósofo italiano, e eu acabei desenvolvendo a minha tese de dissertação, de mestrado, na PUC São Paulo, Filosofia do Direito, nessa área da democracia, e depois lancei um livro chamado A Democracia e a Democracia em Norberto Bobbio. Depois disso lancei outras obras também, mais 3 obras, né? Depois eu posso mencioná-las. Mas por que eu estou mencionando essa obra? Porque ali, nesses meus estudos na academia, eu fui confirmando essa minha tese aqui do Parlamento e da Câmara Municipal, né? A democracia, ela é um produto das diferenças. Se não houvesse diferenças, não havia necessidade da democracia. Mas ao mesmo tempo, ela é também um instrumento de composição das diferenças. Então, quando eu chego aqui, eu começo a perceber isso, né? Que é nessa pluralidade, nessa diferença, que eu fui percebendo a importância da composição para a democracia, né? E aí, quando o senhor fala assim, fica mais difícil, então, para quem é muito radical ou não? Sim, porque eu acho que quando você... qualquer que seja o radicalismo, qualquer que sejam as posições radicais, pressupõe uma certa vertente autoritária por trás de quem pensa assim, né? Normalmente, quem não tem esse espírito da composição acaba tentando impor pela força, né, os seus argumentos. E num processo democrático isso é impossível. Mas a gente, né, já viu muito aqui. É normal, inclusive no parlamento, aqueles que acham, aqueles que acabam tendo uma postura muito do dono da verdade, né? Como se a verdade fosse absoluta. Um filósofo grego atribui-se a Protágoras, um pensador do sofismo grego, dizia à época o seguinte: cada ponto de vista é visto de um ponto. Muda-se o ponto, muda-se a vista, né? Então eu sempre carrego comigo esse pensamento de um sofista, né? Grego, em Atenas democrática, onde cada ponto de vista é visto de um ponto. Muda-se o ponto, muda-se a vista. Então nós temos que ter essa capacidade de ver que a opinião do outro tem que ser respeitada, porque talvez aquela seja o ângulo que ele está vendo aquela matéria, né? Mas nunca pode ser uma oposição. A verdade não é absoluta. Vamos falar no próximo bloco, então, dos trabalhos que o senhor realizou aqui, Vamos. dos discursos todos e da descentralização. Gente, ele falou muito essa palavra, muito, muito bom. Vamos saber tudo no próximo bloco. Até já. Vossa Excelência, a memória.